Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí para nosso segundo encontro, né? O objetivo dos nossos encontros semanais é a gente ter uma interação maior entre a gente tirar dúvidas. A estratégia que a gente vai utilizar nessas aulas não é de ensinar conceitos, tá? Mas a ideia aqui é a gente dividir as experiências que a gente está tendo na disciplina. Vocês já assistiram algumas videoaulas, vocês com certeza já fizeram e estão fazendo algumas atividades. Então a gente vamos discutir elas, vamos tirar dúvidas, vamos incrementar o conhecimento que vocês já estão absorvendo, tá? Para servir de guia, eu vou colocar as duas atividades. Vou colocar as duas atividades para a gente ver elas juntos, tá? Deixa eu só vou disponibilizar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Só me confirmem aí se vocês estão vendo, porque eu acabo não... Perfeitamente, professor. Tá, ok, né? Aí só para guiar a discussão, tá? A primeira atividade, ela serve para a gente fundamentar os conceitos básicos da disciplina, tá? Esses conceitos básicos, eles regem toda a área de interação humano-computador. São conceitos que vocês vão ver repetidos várias vezes. Quem se apaixonar por essa disciplina, como eu me apaixonei por ela, vai ver que tanto no trabalho quanto na academia, esses termos são recorrentes. É por isso que eu fiz essa atividade, não com o intuito de prejudicar vocês, tá? Prejudicar no sentido do seguinte: vou passar uma atividade para que eles não consigam fazer, ou para tornar o processo de aprendizagem mais complicado. Não, não é isso não. A minha ideia é saber se vocês entendem esses conceitos básicos, tá? Então, conceitos básicos que a gente precisa ver na disciplina, tá? Aí eu vou chamar a atenção aqui para a figura, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de interação humano-computador, na nossa disciplina, é importante que a gente faça uma distinção. Existe uma área de estudo chamada ergonomia física. Ergonomia trata do trabalho se adaptar ao homem, tá? E a gente chama física, porque ela mexe com o corpo da gente, né? A parte esquelética, a parte muscular. Quando vocês já ouviram falar no termo LER, L-E-R, LER, lesão por esforço repetitivo? Então, já ouviram falar? Pelo menos eu já. Pronto. Essa área de estudo, ela trata sobre, não especificamente sobre isso, mas também sobre isso. Quando nessa área se percebeu que esforço repetitivo pode causar problemas nos tendões, nos nervos, no músculo, ou no osso, ou em todos eles, tá? Então, quando a gente fala assim, você tem que ficar sentado, o seu cotovelo tem que ficar em 90 graus, o seu joelho tem que ficar a 90 graus, você tem que estar sentado. Tudo isso é um estudo da parte física. Só que, com o advento da computação, os caras perceberam que não existe só o trabalho físico, existe também o trabalho
mental, né? Quando a gente trabalha com um dispositivo eletrônico, quando a gente trabalha com uma interface gráfica, o trabalho é muito mais mental do que físico. Esse trabalho mental, ao longo dos dias, ao longo dos meses, ele pode causar problemas. Problemas psicológicos, problemas emocionais, tá? Irritação. Uma pessoa se irritar com uma interface e socar o monitor. Isso é talvez o desgaste mental que a pessoa está tendo naquele momento causou que ele tivesse essa reação, tá? Então, IHC surge para identificar todos os aspectos mentais do trabalho com dispositivos eletrônicos, certo? Não estudamos nessa disciplina se o mouse é ergonômico ou não, se ele pode causar lero ou não, se o teclado é de acordo, se a distância que eu fico do monitor ela é adequada ou não, não. A gente estuda quais são os efeitos de um trabalho repetitivo que demanda esforço mental ou cognitivo para a saúde da pessoa ou para a produtividade dessa pessoa, tá certo? Deixa eu ler aqui alguma coisa que colocou. E exatamente, Tiago, é exatamente isso. A parte física é essa aí. A parte da gente... Quer ver um exemplo? Vocês vão ver isso em uma videoaula, eu gravei isso. Quando eu tenho, por exemplo, alguma coisa piscando ou pulando na interface, a primeira reação que a gente tem é olhar para aquela coisa. E aquilo tira a atenção da gente. E isso prejudica a produtividade. Aí você me pergunta, você pode me perguntar, tá, e da onde vem esse estudo? Da onde vem isso? Vocês já pararam para perceber, quando vocês estão olhando para frente, e aparece alguma coisa que na visão periférica a gente sempre tem a tendência de olhar? Já passaram por isso? Tô na sala e passa alguém aqui, ó. Eu vejo um vulto e a gente tem aquele impulso de olhar. Já passaram por isso? Quem é ansioso passa todo dia, direto, todo momento. Não, mas não é nem questão de ansiosidade, viu, Tiago? É um sistema de defesa que está armazenado no nosso córtex cerebral. Aquele é um sistema de defesa pelo seguinte: tudo que passa na visão periférica da gente, a gente precisa olhar para saber se aquilo causa perigo ou não. A gente vai olhar, vai ver que não causa perigo e vai voltar. Tem um estudo, Tiago, eu já fiz até em sala de aula. Eu coloco algumas pessoas para lerem um texto bem besta, sabe? João é pai de José, José é neto do Pedro, que é filho de... É um textinho besta. Eu fico lá na frente da sala com uma luz piscando. Uhum. E depois eu pergunto para os alunos que leram besteira, tipo assim, quem é o avô de quem? João tem quantos filhos? E a produtividade, por incrível que pareça, ela cai absurdamente. Porque as pessoas ficam assim, ó, elas estão lendo, aí elas levantam o olho para ver a luz piscando. Aí elas voltam a ler e são chamadas de volta, sabe? Então, sabendo que o cérebro tem essa faceta, quando a gente vai projetar interfaces, é importante saber que elementos que pulam, que piscam na tela, vão tirar a atenção do usuário, porque ele, na cabeça dele está armazenado, na matrix dele, está armazenado que qualquer coisa que pisque ou se mexa na visão periférica pode causar problema. E a gente vai olhar várias vezes. Sabe quando você tá no carro, aí parou no sinal, aí não tem ninguém dos lados, aí para um carro do lado,
Eu olho, a primeira coisa que eu faço é olhar. Aí eu olho e começo a achar graça, né? Começo a achar graça. Isso aqui é um exemplo do que a gente usa em interação humano-computador. Professor, pode ter caso do próprio criador do site fazer essas distrações intencionalmente, né? Porque se você desconcentra a pessoa para se concentrar tem que gastar mais tempo de novo no site dela para pegar o ritmo e tudo. Então tem gente que faz Perfeito, isso Tiago. intencionalmente quando tem ela aquela lucratividade por receber, por passar tempo, por aparecer e por aí vai. Perfeito. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim. Eu preciso que o meu funcionário lá no meu trabalho, eu preciso que ele tenha atenção, porque ele deve preencher vários formulários por dia. E quanto mais formulários ele preencher, maior a produtividade e melhor para a minha empresa, tá? Então eu tenho que eu tenho que montar uma interface para ele limpa que não aconteça isso, entendeu? Aí vamos lá. Eu eu tenho uma página, eu tenho um blog, né? E meu blog está sendo patrocinado pela Americanas. E a Americanas está me pagando caro para colocar um banner na minha página. E ela disse assim: "Ah, eu quero que meu banner fique piscando". Aí nesse caso, a gente vai colocar piscando, porque eu sei que ele vai perder a atenção e vai olhar para aquilo ali, tá? Então, assim, qual é o caso? Quando a gente faz uma avaliação de interface, a gente precisa ter bastante cuidado. Quando você me diz assim, Wellington, qual a recomendação de usabilidade em relação a isso que a gente está falando? Aí eu vou dizer para você, a recomendação é que não se use. Aí você vai fazer uma avaliação e vai dizer, Wellington, está usando lá, está errado. Aí eu disse, qual o contexto, qual o contexto da interação? Percebem? É um item que eu coloquei aqui na atividade, ó, contexto de utilização. Então, vamos lá. Eu tenho que conhecer meu usuário, eu tenho que conhecer a tarefa do meu usuário e tenho que conhecer qual o contexto que ele vai utilizar. Se no meu contexto eu colocar alguma coisa piscante vai prejudicar a produtividade, o que é que eu devo fazer? Retirar. Se conhecendo o meu usuário, conhecendo a tarefa dele, conhecendo o meu usuário, conhecendo a tarefa dele, no contexto de utilização daquilo, aquilo é bom, então se põe, cara. Quer ver um exemplo? Vocês assistem jogo de futebol na TV? Não muito, professor. Assiste MMA. MMA vai. Mas MMA também acontece isso que eu vou dizer, tá? Mas assim, eu também não sou muito fã de futebol, não. Mas alguns que eu dou uma olhada, mesmo que seja reprise, eu percebo o seguinte: vocês percebem que os jogos agora, as propagandas que ficam na lateral, elas são dinâmicas, que a propaganda se mexe. Antigamente era estática, né? Antigamente era uma Uhum. pintura. Vocês percebem que hoje em dia as coisas pulam. Tem uma propaganda teve uma propaganda agora no último jogo que teve domingo, que era da Continental, e aparecia um pneu rodando no estádio. Sabe para que serve aquilo? Para você deixar de prestar atenção ao jogo e olhar para a propaganda. Aí você disse, porra, mas eu vou deixar de assistir o jogo? Sim, vai. E porque a empresa pagou tão caro para isso? Para exatamente porque a equipe de marketing deles tem alguém que mexe com usabilidade e disse, cara, isso que pisca, que anda, que pula, que mexe, vai chamar a atenção. E talvez a gente consiga vender mais lá em luta de MMA, pode prestar atenção que quando que eles também durante as lutas você percebe que tem uma algumas placas que ficam na lateral, não dentro, na lateral, que elas são dinâmicas também. Aí você diz assim, mas o cara vai deixar de prestar atenção ao entretenimento? Vai. Aí, vamos lá.
eu acho que eu consegui responder quase todas as questões aqui, ó. O usuário é quem está acionando alguma tarefa ou algum comando na interface, tá? O usuário. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu modifiquei sem querer. O usuário é o responsável por ativar as ações, né? Aqui no caso é o José. Qual o objetivo do usuário? O que é que vocês acham que é o objetivo do usuário aqui? Eu vi algumas respostas e tem umas bem interessantes, mas tem outras que ficaram meio distantes do objetivo. O objetivo aqui, pessoal, o cara está viajando, né? De ônibus. E ele vai ficar um tempão sem fazer nada. Ele não está dirigindo. Se ele estivesse dirigindo, eu teria que levar isso em conta, né? Quando eu uso o Waze, por exemplo, eu tenho que levar em conta que quem está usando, o cara que projetou o Waze, né? Ele tem que levar em conta que a maioria dos usuários que vão usar, o contexto de interação, o contexto de utilização é durante ele está dirigindo, né? Vamos lá. O objetivo do usuário. O objetivo do usuário, pessoal, nada mais é do que entretenimento. Ele está parado, sem fazer nada, não está dirigindo e ele quer passar o tempo, né? O objetivo do usuário, passar o tempo. Qual o dispositivo utilizado? Celular. Tá? Ou o aplicativo do celular. Vamos lá. Dispositivo aqui, eu estou falando do aparelho em si, né? Qual a interface que ele utiliza? O aplicativo ou o app de TV digital interativa. Ponto. Qual o contexto de utilização? Contexto de utilização, todas as vezes que vocês virem essa palavra, vocês têm que verificar o seguinte: quem é o usuário, qual é a tarefa e de que forma a ação está acontecendo. O contexto de utilização aqui é o seguinte: o José, por estar se deslocando de um local para outro e não está fazendo nada, por não estar fazendo nenhuma tarefa concorrente, aí vocês, Wellington, não entendi, não. Se eu se eu uso o Waze para navegar enquanto estou dirigindo, meu contexto de interação é: o Wellington está dirigindo o carro e quer se deslocar para um endereço que ele não conhece. Aí ele usa o aplicativo para dar essas informações durante o trajeto. E ele está dirigindo. Aí você pergunta assim: tá, Wellington, por que tu repetiu 3 vezes que ele está dirigindo? Porque se minha interface for difícil de entender, for difícil de acessar, eu posso causar um acidente de trânsito gravíssimo. Concordam? Então, botões têm que ser maiores. É por isso que no Waze, além de estar mostrando o mapinha, a assistente lá, ela fala: em 200 metros, vire à direita na rua, tal, tal, tal. Tá? Isso é para facilitar a interação. Contexto de utilização, então, José se deslocando de um local para outro durante uma viagem que ele não está dirigindo, ele utiliza o celular e o app para entretenimento. Como se dá o processo de interação? José tem um objetivo, que é entretenimento, lazer ou distração ou passatempo, né? Ele aciona os comandos disponíveis na interface e o aplicativo retorna mensagens para o José. José acessa tarefas, o aplicativo manda mensagem de retorno. Esse é o processo de interação, tá? José utiliza a interface, José utiliza os objetos de interação e a interface
devolve para ele as mensagens ou as respostas às solicitações do José. Alguma dúvida, pessoal? Marli, Tiago, se quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Até agora acho que tá boa tudo noite, claro. tá tranquilo. Rafa, Yuri, Adriene, alguma dúvida? Beleza. Vamos. Deixa eu só perguntar. Vocês modificou aí a atividade, não? Sim, agora é um outro arquivo que o senhor está exibindo. Tá, é a atividade 2, não é isso? Exato. Vamos lá. Vamos fechar essa, que essa aqui é bem interessante. No fórum lá eu vi algumas dúvidas, aí eu vou aproveitar e elucidar talvez essa dúvida, né? O que seria, basicamente, sem entrar na parte acadêmica do negócio, tá? O que é que vocês entenderam? O que vocês entenderam? Não, eu não estou pedindo para vocês citarem um termo científico, tal, elaborado, não. O que é que vocês entenderam qual é o conceito de affordance? Bora, pessoal, se manifeste aí. Uma coisa bem ruim dessas aulas assim é que às vezes eu me sinto só. Aí eu tô vendo as carinhas de vocês aqui, mas eu me sinto só. Meu Deus, ninguém tá aqui, ninguém tá comigo. Ah, todos estamos acompanhando, professor. Professor, por falar em affordance, eu, pelo menos assim, um exemplo lá que eu citei, que foi na dúvida de Mansueto, sobre ele estava questionando o que é falsa affordance, né? Pelo menos assim, eu tentei explicar que primeiro que a affordance é a questão da intuitividade, né? O quanto o objeto passa. Se você poder saber manuseá-lo ou não, se ele pode passar isso para você, ou você pode ter a experiência de outros objetos semelhantes, que façam coisas parecidas. E na questão da falsa affordance, eu pelo menos usei aquele exemplo do câmbio automático, né? Porque, tipo assim, ele dá uma ideia de como uma coisa ser, mas é contra-intuitivo se você vai passar uma marcha ou botar alguma coisa, você apertar o freio. Então, assim, só vendo, ele não passa uma ideia clara de como você vai ser utilizado, de como é utilizado, entendeu? Só vendo. Por isso, assim, que eu considerei ele como falso, porque ele não passa uma ideia de como ele realmente é, apenas visualizando. E quem tem as experiências, por exemplo, de câmbios mecânicos e por aí vai, sempre acaba apanhando um pouco quando pega um câmbio mais automatizado. Perfeito. Affordance. Eu tenho um slide aqui que eu utilizo nas minhas aulas. Ele não é um slide muito novo, não, mas também não é antigo, não. Ele é do começo do ano passado. Aí, deixa eu mostrar um negócio, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês me dão um feedback aí se vocês estão vendo, tá? Estamos vendo, sim. Vamos lá. A affordance, tá? Bem de maneira grosseira. São todas as características de um objeto que revelam para o usuário o que é que pode ser feito com ele e a maneira que você pode utilizar, tá? A grosso modo, eu posso dizer assim, a affordance é tudo o que um objeto fala para mim, que eu posso fazer com ele, tá? Quer ver um exemplo? Vou mostrar aqui, ó. Essa aqui é uma garrafa, tá? E aqui tem uma tampa, né? Vamos supor que eu nunca tive acesso a isso aqui, né? Eu percebo que aqui tem cores diferentes. O que é que isso aqui me diz? Eu vou tentar puxar. Ele não vai sair. Isso aqui pode
me comunica, cara, me rode. Aí eu rodo aqui, ó. Terminei de rodar, ele comunica para mim o que eu posso fazer com ele. Ele comunica para mim o que eu posso fazer com ele, tá? Afodem-se é responsabilidade do objeto, da coisa, a coisa que tem que dizer para mim, tá? Quer ver o exemplo aqui, ó? Esse é o mesmo objeto, estão vendo? Esse cilindro aqui, estão vendo que é o mesmo objeto? Nessa primeira situação, ele pode ser alguma coisa que possa ser rolada. Nessa segunda situação, ele em pé, ele pode ser alguma coisa que eu possa entrar. Nessa terceira situação, eu posso ficar em pé nela. Outra situação que eu posso fazer com ela, eu posso usar 4 cilindros desse e transformar em rodas de um carro de brinquedo, tá? Ó, então assim, quando a gente fala de affordancy, é isso. O objeto me comunica o que eu posso fazer com ele. Deixa eu passar aqui só para affordancy indica tudo que pode ser feito com algo. Estão vendo aí essa brincadeira aí? Aham. Espero que ninguém pense em se matar, né? Em usá-lo, né? Aí vamos lá. Existem a affordancy real. A affordancy real diz respeito a objetos físicos reais, né? Ó, objeto físico real, affordancy real. Vocês conseguem ver aqui? Objeto físico real, né? Um controle remoto, e ele me diz o que eu posso fazer com ele, né? Tem teclas que eu posso utilizar, tá? Affordancy real. Affordancy percebida. Affordancy percebida, pessoal, é o que a gente utilizou para criar as interfaces. Vamos lá, ó. Quer ver um exemplo? Isso aqui é um telefone real ou é uma analogia a um telefone? Analogia. Percebe? Isso aqui são botões reais? Não, não são reais. São analogias. Por ser analogia, eu digo que são affordancy percebida, né? Affordancy esse negócio da affordancy, falsa affordancy, eu até falei para Marli hoje, eu queria sim tirar vocês da zona de conforto. Eu adoro fazer isso, sabe por quê? Eu acho que quando a gente aprende, é quando a gente dá o estalo, quando a gente sai da caixinha, sabe? Então, assim, eu acredito sim que eu cheguei no objetivo que eu queria, criar essa discussão, criar essa discussão. No exercício, eu peço afordem-se uma percebida e uma falsa, mas eu peço de interface, que é o escopo da disciplina da gente. Quando vocês falam assim, o câmbio, Tiago está certo quando ele fala do câmbio, mas aí é uma falsa affordancy real. Entendeu, Tiago? Aham, tô entendendo. Aí eu dei um exemplo hoje para Marli. Marli, sabe uma affordancy percebida que é falsa? Vocês vocês já entraram em alguma página que tinha dizendo assim, ó, edital disponível aqui, clique aqui. Aí você clicava e nada? Já viram um texto escrito numa interface, texto escrito em azul com uma linha sublinhado com uma linha azul? Quando a gente vê um texto escrito em azul, sublinhado em azul, qual é a reação que a gente tem? Subentende-se que é um link, né? Que é clicável. Aí o que acontece com a sua cabeça de usuário quando você chega lá, clica
e não vai para canto nenhum e você descobre que é um texto. Na verdade, já buga quando não vira uma setinha como se fosse clicável, né? Fica só como se fosse um texto normal. Bom, Tiago, tá aí um grande exemplo de uma falsa affordance. O objeto diz para mim, sou link, clique em mim. Você clica, não acontece nada. Para a gente que é mais experiente, a gente vai botar o dedo lá, o mouse lá, vai perceber que não se transformou na mãozinha e a gente já desconfia. Para a gente ter certeza, a gente risca e verifica se é um texto, né? Mas minha mãe, que não tem tanta experiência assim, e também quer acessibilidade para fazer interação com os dispositivos eletrônicos, ela vai clicar uma, duas, três, vai ligar para mim, meu filho, tô tentando aqui, não tá dando certo. Aí você, mamãe, isso é uma falsa furnace. Não vai acontecer nada. Aí, primeiro que ela não vai entender o conceito, e segundo que ela vai ficar frustrada. O que é que isso pode causar em termos de interação, pessoal? O que é que vocês me dizem sobre um item, uma falsa affordance numa interface? O que é que pode causar no usuário? Causar no usuário. Obviamente vão ter receio de usar uma próxima, alguma coisa do tipo. Não vão se sentir envergonhados, com medo, qualquer coisa do tipo. Boa. Marli, tem alguma ideia do que pode causar no usuário? Como o professor poderia repetir, por favor? O que é que uma falsa affordance numa interface pode causar no usuário? Primeiro momento, frustração, né? Porque ele entende que aquilo ali vai fazer algo e, na verdade, aquilo ali não vai fazer. Ou faz uma coisa totalmente ao contrário. Às vezes também Exatamente. causa um problema. Exemplo disso é o exemplo que a aluna lembrou, não sei se ela está por aqui agora. Acho que não, que é horário de trabalho dela. Quando a gente se cadastra em algo que é realmente para se cadastrar, os dados são a interface é para se cadastrar e não acontece um cadastramento para aquele fim. Então, às Exatamente. vezes, causa uma série de problemas. Quando a gente está tratando de interface, a falsa affordance, ela causa um problema no usuário imediato, tá? E geralmente a primeira reação que o usuário tem é de frustração, porque ele não consegue o que ele quer. Isso. Aquele exemplo que você me disse, que ela, no spam, tal, eu entendo que é uma excelente analogia chamar aquilo de falsa fornece, mas não é, tá? Falsa fornece é quando a interface causa essa frustração imediata. Não, ele Aí, em si não é, né? Mas, tipo, quando você não tem o conhecimento, ele passa a ser quando você clica nele e não é exatamente o que você achava que ele era. Aí, nesse momento, perfeito, ele passa a ser. perfeito. E, além, existe um prejuízo para o usuário, concordo com o Tiago, concordo com a Marli, e existe também um prejuízo à tarefa, tá? Existe um prejuízo, todo problema de interação humano-computador, ele causa no mínimo dois problemas. Problema ao usuário e problema à tarefa, né? Vamos lá. Problema de affordance, o que é que pode causar na tarefa? E a mais leve, retardar que o usuário consiga fazer o que ele conseguiu. Beleza. Segundo, ele esbarre num obstáculo, mas que aprende a suplantar. É um nível mais grave. E o nível mais grave, a tarefa, é quando o objetivo do usuário nunca é alcançado. Tá? Professor, eu achei interessante, não sei se você viu no fórum, quando o aluno ele coloca uma pergunta tipo, uma pode se tornar outra, ou uma, em algum momento, passa a ser a outra. Tipo, ali a gente viu a confusão que ele estava nesses conceitos, né? Porque, Sim. tipo, não tem muito. Eu acho que quando ele pensou, tipo, o teclado de um PC, ela é um.
E quando ele se transforma em um virtual, ela passa a ser outro. Mas as duas ao mesmo tempo, não dá. Não tem como não. Não tem como não. Só que aí, quando ele foi fazer essa analogia de um para outro, eu acho que deu um bolo na cabeça dele que ele não conseguiu separar. Tipo, no virtual é uma, no físico já é outra. Mas, assim, como a gente não vai lidar com a parte física, aí é bom a gente nem entrar nesse aspecto, não, porque a gente não é objeto do estudo da gente, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui esse caixa automático do Banco do Brasil. Essa foto foi eu que tirei, tá? E Você pediu autorização? Eu não pedi, mas já verifiquei o aspecto legal do negócio e não tem problema, não. Porque eu, além de ser usuário do banco, eu estou usando uma aplicação que é do governo para fins de ciência. Para fim de ciência, né? Percebam aqui a falsa affordance que tem aqui, e a gente tem dois tipos de falsa affordance ao mesmo tempo, né? A gente tem a falsa affordance física e, ao mesmo tempo, falsa affordance percebida. Quer ver? Ó? Aqui eu tenho, né? Na interface aqui eu tenho os botões saque, saldo, empréstimo, outros serviços, não é isso? Estão vendo aqui? E os botões físicos para acessar isso aqui, eles estão aqui do lado. Percebem? Se eu quiser clicar em saldos e extratos, eu devo clicar em que botão? No segundo. Percebe a doideira que você precisa se adaptar? Outra coisa, vai ter momento que, se a pessoa não se atentar aos botões ali, vai pensar que é para clicar na própria tela. E às vezes elas não são touch, viu? Isso. Esse aqui é um exemplo, eu adoro mostrar esse exemplo aqui de uma falsa affordance. Outra falsa affordance, eu peguei nesse site aqui, no eToys. Você tem essa cadeirinha aqui. Normalmente, quando no e-commerce aparece a imagem aqui, a gente clica para ir para a área da imagem, ver quanto é que custa, qual é a característica e tal. E esse caso aqui, você clica e não acontece nada. Você clica aqui e ele não vai para canto nenhum. Isso aqui é uma falsa affordance, tá? É isso, pessoal, com relação às duas atividades. A gente já tem material novo lá que foi postado, tá? Eu vou até segunda-feira, se eu não me engano. Até segunda eu coloco mais atividades lá para dar um prazo legal para vocês fazerem. E é isso. Fico à disposição agora para a gente fechar aqui. Daqui a pouco estoura o tempo da gente, mas eu vou deixar aberto agora um espaço para a gente concluir o encontro de hoje. Mas os conceitos que eu queria passar para vocês, eles são esses, tá certo? Pessoal, por favor, se tiver ficado alguma dúvida,